Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Bom, como nós prometemos na live passada, nós faríamos mais um encontro ainda esse ano do nosso Centro Virtual de Estudo de Direito de Família e Sucessões. E por que nós faríamos mais um? Por duas razões. Que nós paramos no meio, alguns raciocínios que queríamos desenvolver um pouco agora, né, Bruna? É isso aí. E a segunda é só para dizer para vocês que eu recebi também vários pedidos inbox e o Bunazar também, como é que eu participo do centro. Isso é uma questão que nós ainda vamos fazer para o início do ano, uma grande divulgação. Haverá um pequeno questionário com nome e e-mail, uma coisa bastante simples que vocês vão preencher, porque a partir daí vocês vão receber não só as datas das nossas comunicações, como também os textos de leitura prévia, e portanto nós vamos organizar virtualmente o nosso centro com leituras e debates. E o objetivo vai ser, evidentemente, receber as perguntas, as dúvidas e questões, e a partir dos textos lidos a gente vai fazendo os debates aqui. Isso é a iniciativa primeira, que depois vai se desdobrar, evidentemente, em encontros mais prolongados, por Zoom, etc. Essas são as primeiras, certo, Bruna? Exato. A nossa ideia é justamente selecionar aí as pessoas que realmente estão interessadas em se aprofundar no direito de família. Eu vou dizer um direito mais dogmático de direito de família, para que nós, então, a partir dessa seleção de pessoas, desenvolvamos encontros mais profundos, como disse o professor Simão, por meio do Zoom. Não é? É importante falar que esses encontros, a inscrição não tem pagamento desse nada. A nossa ideia São pessoas interessadas em estudar direito de família. É isso. Não tem mais nada disso. E só para avisar vocês, veio uma pergunta interessante que eu acho que a gente pode responder. Porque perguntaram assim no Instagram mesmo. Mas vem cá, vocês disseram que não é possível aí o trisal como forma de família admitida pelo direito brasileiro posto, né? Os que admitem usam qual raciocínio? Qual é o raciocínio jurídico contrário ao nosso? E só fazer até uma nota, Bunazar, que com a última live nós tivemos aí visualizações, quase 5.000 visualizações, que o nosso centro ele tem por meta uma leitura dogmática do direito de família e com todo o respeito a todas as outras visões, que não as nossas, nós não vamos aqui fazer o proselitismo nem dizer o que se gosta de ouvir. Nós vamos falar o que a gente leu, estudou e pensa, respeitando as outras posições, só que não serão as nossas. É só isso. Ou seja, nós não temos nenhum problema em que você tenha outra forma de pensar, outra base teórica e outra leitura. Ao contrário, nós temos muita base leitura e muitos amigos que pensam diferentemente da gente. É que não vai ser nosso objetivo aqui, num certo sentido, democratizar qualquer coisa. Não, nós vamos fazer uma leitura realmente mais dogmática, mais fechada, e é esse o nosso objetivo, respeitando, claro, todas as outras opiniões, certo? Exatamente. Isso aqui não tem nenhum objetivo de atacar uma posição. Não, isso é simplesmente fruto de anos de convivência acadêmica entre mim e o Simão, anos e anos de convivência acadêmica, e nós falamos assim, nós pensamos assim, hoje poucas pessoas escrevem assim, pensam assim e se manifestam assim. Talvez até não sejam tão poucas, né? Mas se manifestam assim. Então, Bura, vamos montar um centro de estudos de direito de família? Vamos montar. E daí surgiu essa ideia para que nós façamos esse estudo dogmático do direito de família. E nós ficamos muito animados, porque afinal, nosso primeiro encontro teve 4.500 visualizações, o que é um número bastante expressivo. Muito expressivo, quer dizer que mostra o interesse de vocês. Então, só retomando um pouquinho isso. O que nós vamos fazer para vocês e com vocês, né? Esses encontros periódicos, provavelmente semanais, não é? E aí nós vamos selecionar textos dogmáticos e vamos discutir esses textos. Nós vamos enviar para vocês, por isso o cadastro, etc. Vamos enviar para vocês, vocês leem e a gente discute aqui. Bruna, eu não tive tempo de ler, posso participar para ouvir a discussão? Claro que sim, todos nós sabemos que o dia a dia é corrido, o ideal é que leiam para que aproveitem mais, né, Simão? A ideia é exatamente isso. A ideia é essa. Então deixa eu responder a tua pergunta. Do nosso ouvinte. Que é uma pergunta interessantíssima. Bom, por que não pode? Não é? Por que não pode um trisal? Um trisal ser admitido como família para o direito brasileiro. Perfeito. Eu vou dar uma resposta diretamente dogmática, porque a lei proíbe. Ponto. Simplesmente por isso. Qual que é o argumento daqueles que admitem o trisal e admitem outras formações familiares? Vejam que é um argumento muito bom, tá bem? Ele não é um argumento fácil de combater. Pelo contrário, é um argumento forte.
O argumento é o seguinte: o Estado não tem o direito de determinar quais são e quais não são as formações familiares admitidas. E sempre vem acoplada com a ideia de dignidade da pessoa humana. Isso é sistemático. Toda vez que o tema entra, ele entra com esse argumento e com a dignidade da pessoa humana, como diria, a reboque. A reboque. Então eles dizem assim: viola a cláusula de dignidade da pessoa humana, proibir qualquer regra estatal que proíba ou que não reconheça determinadas configurações como entidades familiares. E justamente o que Simão e eu defendemos é: não proíbe. O Estado tem direito, sim, de selecionar aquelas formações que considera adequadas para formar família e outras que não considera e simplesmente deixa de fora dessa regulação. Não é que proíbe expressamente necessariamente, como proíbe as relações afetivas incestuosas e como proíbe as relações poligâmicas, não é? Proíbe em que sentido? Não as reconhecendo como família. Que, aliás, o 1727 do Código Civil, 1727, diz: não é família, não é união estável. A união entre homem e mulher, ou entre pessoas que estejam inseridas na proibição do 1521. Ou seja, as relações em que haja impedimento matrimonial. Os impedidos de se casar. E nesse sentido, a gente pensa que o Código Civil, por ser lei, que nasce de um processo democrático legítimo de eleição dos representantes legais e de um processo legítimo, constitucional, de aprovação, de discussão, etc., ele pode dizer não, é só isso. Agora, se você trouxer o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento, aí nós temos que dizer que pode tudo. Por que pode tudo? Porque é uma cláusula geral tão aberta, que há decisões do STJ dizendo que proibir condômino de usar a piscina inadimplente fere a dignidade da pessoa humana. A piscina, o acesso à piscina. Então, assim, aí é literalmente um vale tudo que, inclusive, não tem nem resposta. Porque se a dignidade da pessoa humana é o tudo, ela também é o nada. Então ele tem um esvaziamento axiológico do conceito. É isso. E tem uma ideia... Quem explica a consequência disso não é o jurista. O jurista não tem categorias conceituais apropriadas para explicar esse fenômeno. Quem explica isso é a sociologia. E o que a sociologia vai dizer? Se nós proibirmos o direito de dizer o que é direito, nós matamos o direito. É simples assim, é um paradoxo. Tudo passa a ser família, ou nada, e automaticamente nada tem a robustez teórica da ideia de família. Então esse que é o paradoxo, não é? E aí entra, né, Simão, aquilo que é o objeto... Deixa eu só dizer uma coisa, Simão, se tiver alguma coisa que está escrito ali, você lê, porque eu não enxergo absolutamente nada. A Ana só disse que eu estou abrindo nas lives, que anterior com o professor Moreno estava espetacular, só isso. Eu também assistia do Moreno. E depois também teve uma pergunta sobre o direito do amante, mas isso vai ser objeto de uma outra conversa, porque nós vamos discutir o que é essa amante ou esse amante e o que não é. Mas de qualquer maneira, eu só queria dizer que nós nos propusemos hoje a falar um pouquinho, nesses 20 minutos, sobre o afeto como valor jurídico. E eu queria fazer uma nota sobre o afeto como valor jurídico, que eu acho que é muito importante, porque nasce de uma ideia genial, de um jurista genial, que foi o professor João Batista Vilela. Ele é o primeiro a dar uma roupagem jurídica para o afeto. Que ano? 1979. 79. Então, o afeto não é novidade no direito brasileiro pensado pela doutrina, porque ele vem em 79 como uma novidade. E antes do Bunazar fazer as suas notas, eu queria dizer para você, o professor Moreno aí na live. Professor Moreno, prazer. Esse é o Bunazar, professor, meu sócio. Eu conheço muito bem, graças ao professor Simão, ouvi todos os seus podcasts e todos os episódios do podcast Noites Gregas. Sou um fã do senhor aí. Só que o Simão é ciumento, eu pedi para ele me apresentar, não me apresentou ainda, viu, professor Moreno? Mas vamos apresentar. Então, a questão do professor Vilela foi construir, a partir de uma figura histórica e antiquíssima, que chama Posse do Estado de Filho, a figura do afeto. Então, o que é a posse do Estado de Filho? Quando no sistema jurídico eu não tinha como provar que eu era filho de uma pessoa, portanto a questão era prova, só prova, não tem nenhum outro dado. Naquele tempo se registrava ainda pelo batismo, né? E sumiam as certidões de batismo antes mesmo de existirem registros civis. Como é que eu provo que alguém é o meu filho? O juiz pediu uma sentença dizendo, olha, ele tem o meu sobrenome, ele me trata por pai e eu o trato por filho, e meu vizinho, meus amigos sabem
somos pai e filhos. Então era nominatio, um sobrenome. Reputatio, essa consideração social da nossa relação. Nominatio, reputatio e tractatio, que é como eu o trato e ele me trata. Então era simplesmente para provar que alguém era filho quando sumia documento. Vamos ser bem direto. O professor Vilela deu um pulo, deu um passo além e disse assim: eu posso ter uma situação de filiação, sim, em que não haja relação biológica. Ponto. Desde que haja o nome, a fama, a reputatio e a tractatio, eu posso considerar alguém que é filho de criação como se filho fosse sentido jurídico, ainda que não tenha o DNA. Só que, agora o Bonazar vai para onde nós avançamos, né? Essa é a premissa de Vilela. O próprio Vilela, mais de uma vez, isso eu estou falando de depoimento próprio do autor para mim, disse: Simão, eu nunca imaginei que o afeto fosse tomar essa proporção. Não era exatamente isso que eu pensei quando eu escrevi sobre afeto. E é curioso, né? Porque o texto se desprende do autor, ele tem vida própria, então não adiantava o Vilela fazer um meia-culpa, mesmo porque o texto dele não é para meia-culpa, né? Ou dizer, não, mas não foi isso que eu disse. E o afeto tomou um caminho curioso, perigoso, problemático, e hoje eu ousaria dizer, é uma grande distorção teórica. Estamos de acordo, Bonazar? Absolutamente de acordo. Não com o problema inicial que existia, né? Claro que não. O texto do professor Vilela é absolutamente impecável. E a expressão que eu vou usar é uma expressão elogiosa. Não é um texto progressista, é um texto, até de certo modo, conservador. Me permitam uma nota interessantíssima. O professor Vilela apresenta uma interpretação bíblica que eu nunca tinha tido. Né? Tive quando entrei em contato com o texto dele. Ele diz o seguinte: naquele célebre episódio do rei Salomão que decide quem é a mãe das crianças, qual das duas mulheres é a mãe da criança? A verdadeira. Né? A verdadeira mãe. Não é? E o rei Salomão diz: eu vou partir a criança ao meio. Né? Quem for, você fica com uma metade, você com a outra metade. Uma das mulheres diz: não parto ao meio não, entregue para ela. E aí Vilela diz o seguinte: muito bem, é melhor eu entregar para essa mãe que abriu mão do filho do que para aquela outra doida que aceitou partir a criança ao meio. Não é? E a interpretação canônica, para usar a expressão que o Fernando Araújo gosta muito, mais tradicional, a interpretação mais tradicional é a de que ele teria descoberto quem é a mãe a partir dessa ameaça, dessa prova falsa. E o Vilela diz: não, a sabedoria do rei Salomão foi justamente não se importar quem era a mãe biológica, mas quem de fato seria a melhor mãe para aquela criança. Ponto. Essa é a interpretação que o professor Vilela faz. Então, a partir do texto do professor Vilela, virou uma certa... como eu posso dizer? Uma certa empolgação com o conceito de afeto, e isso foi levado às últimas consequências. Eu escrevi 2 textos em tons muito mais críticos do que propriamente dogmáticos, e que, graças a Deus, estão meio perdidos, não é? Um deles justamente para dizer que o conceito de afeto poderia levar à multiparentalidade, que é um conceito que eu recuso, que o professor Simão, depois a gente vai discutir isso um outro dia. Não é que eu recuso em absoluto, eu vou explicar esse ponto aqui. E num outro textinho, muito antigo, eu disse que o que os familiaristas estavam fazendo era substituir a noção de lei pela noção de afeto. Então, não seria mais a lei a responsável pela determinação do que é ou não família, mas sim essa noção vaga de afeto. Por exemplo, o meu tio-avô, que eu não sabia nem que existia até semana passada, porque eu posso não saber, não é família porque eu não conheço e não tenho afeto. Já aquele primo que é como se fosse um irmão, porque eu nutro muito afeto, ele seria efetivamente meu irmão? Como é que nós vamos desenhar? Porque existem laços de parentesco construídos pela lei com graus, linha reta descendente, linha reta ascendente e colateral. Ou seja, sempre que se trata do afeto, eu desconsidero o texto de lei. É esse o drama que nós estamos colocando hoje. E o diabo mora na indeterminação da palavra. O que diabos é afeto? Não é? O que diabos é afeto? Então, durante muito tempo, vigorou uma ideia horrorosa, não é?
não horrorosa porque veio porque é equivocada, de que o afeto se confundia com amor, com carinho. Sim. Né? E Simão e eu tentamos, até naquele dicionário que você coordenou, eu tive a baita honra de escrever a definição de afeto, né? O verbete afeto. E eu disse lá, e quando eu digo é uma ideia que eu compartilho com o Simão há muitos anos. Não é? O que nós podemos entender como afeto? O exercício de um poder jurídico. Não é? Não é um afeto em potência, é um afeto em ação. Porque em potência, aliás, eu gosto muito da ideia do afeto como convívio. Porque a ideia de afetar é conviver. Claro. Porque se for a ideia de afeto como amor, a coisa é muito poética, desculpe, não é jurídica. Exatamente. Eu amo ou não amo, eu gosto ou não gosto. E nós nunca, nem o professor Vilela imaginou, trazer o afeto, esse conceito do afeto em potência. É um afeto em ação, claro. Como relacionamento, como convívio. E nós poderíamos concretizar a ideia de afeto para a formação de vínculos parentais, dizendo o seguinte: ele estaria presente para formação de vínculo parental quando quem não fosse o pai ou quem não fosse a mãe exercesse de fato o poder familiar. Exercesse um conjunto de normas que definem o poder familiar. Posso só dar um exemplo? Claro. A união estável não é um casamento sem papel? No leigo, ou seja, você se comporta como se casados fossem, mas não passaram pelo ritual do casamento. O afeto geraria um poder familiar de que não é no papel. Ou seja, se eu tenho alguém que namora uma mulher, mas se comporta como o pai daquela criança, e aquela criança se comporta como filho, ele toma decisões, ele ajuda a custear, ele leva no médico, vai reunião de pais ele vai reunião de pais e mestres, põe de castigo. Ele pune nos limites do poder familiar que ele não teria, é isso. Ou seja, no fundo, o que se construiu de afeto com muito senso e bom senso era a ideia de que se alguém não for pai por DNA, não precisa fazer o DNA para dizer se é pai ou não. Você exerce as funções parentais, exerço, você é pai. Então, no fundo, o que era a ideia do Vilela? Linda. Era dar pai a quem não tem pai, porque tinha um traço na certidão de nascimento, que Fachin chamava filho das estrelas, por causa da máquina de escrever, ou aquela pessoa que era pai, de fato, não podia um dia fazer o DNA e dizer não sou pai porque o DNA não é igual. Bom, mas você foi até agora. Então era um limite estreito para dar pai a quem não tinha. Não era a multiparentalidade. Nunca foi a ideia de... Perguntaram aqui, né? Qual é o limite do afeto? Nunca foi a ideia de falar, você agora tem 2 pais, 2 mães, ou um número infinito. Mesmo porque, Bunazar? Isso é ruim. Pelo menos até que se prove o contrário. Claro. E como ninguém estudou a sério, alguns dizem, é a frase mais leviana, melhor 2 do que 1. Esse é a maior melhor 3 do que 1. Aliás, eu sempre digo assim, o senso comum mostra que é ruim. Quem advoga em divórcio, era melhor pelo menos ver o caso concreto, se qualidade importa ou é quantidade que importa. Às vezes é melhor uma senhora viúva boa mãe do que 4 pais e 7 mães. Claro. Agora, essas frases do senso comum permearam o direito, né, Bunazar? Elas acabaram virando mantras do direito de família. Né? Mantras do direito de família. Então, nós temos que fazer uma análise do que deveria ser. Né? O que é o direito de família hoje? O direito de família, nesse plano existencial, esqueça as relações patrimoniais por enquanto, né? Depois nos voltaremos a elas, que são muito importantes. O direito de família hoje, infelizmente, é formado a partir de um código meio amalucado de um afeto amplo, de modo que tudo que eu quiser que seja relação familiar deve ser reconhecido como relação familiar, porque ou é feita a minha vontade, ou o sistema é um sistema fascista, nazista, e eu até queria lembrar, autoritário. Exatamente, o professor Oliveira Ascensão chamou a atenção para isso no ano de 2005, num evento do IBDFAN de São Paulo, que dizia, mas espera um pouquinho só, qual relação de afeto existe entre um homem e uma criança na barriga da mulher para gerar parentesco? Ele pode gostar da criança, ele pode se preocupar com a criança, mas é impossível um vínculo afetivo entre alguém que não nasceu. E o afeto, tal como construído por uma doutrina exageradamente fofa, exageradamente bem intencionada e isso. Pouco técnica, o afeto toma uma proporção que todo mundo pode ter 2 pais ou 2 mães. Eu vou dar um exemplo clássico da Reprodução Geral 622, porque o STF disse, desculpem, que não há hierarquia entre consanguinidade e afetividade, e que a existência de um pai
biológico não impede a existência de um afetivo? Não impede. Não né? impede, não impede. Ou seja, Simão, as coisas convivem juntas. Permita-me Isso só... é problemático. Sim, permita-me só fazer uma notinha antes. Simão e eu sempre defendemos a seguinte ideia. Eu sou criado pelo seu João. Quando eu tô lá com 42 anos de minha idade hoje, aparece uma notícia que um empresário famoso morreu. Minha mãe fala, filha, eu preciso te dizer a verdade. Ó, seu pai não é o seu João que faleceu o mês passado. E que te criou. E que te criou. Como assim, Levou no mamãe? médico, Não levou é na ele. escola. Não. Que está na sua certidão, eventualmente, que é aquela adoção brasileira. Seu pai é aquele fulano, aquele empresário. Simão e eu dizíamos e dizemos, né, que a relação paterno-filial é entre aquela, no caso, seria entre mim e o seu João. Que aquele outro não tem nenhuma relação comigo, não há paternidade ali. Porque a paternidade não é um dado biológico. Ela pode ser. Mas se existe alguém que ocupou as funções paternas, tendo o nome, a fama e a reputação e o trato, não há por que abrir a porta para uma ação que eu chamei, aliás, até foi objeto de palestra lá no Sul, de argentária. Ou seja, é a ação que eu não quero um pai, eu quero a herança de um falecido, que aliás, eu já ganhei de um, né? Porque o seu João morreu antes, eu herdei. Agora eu quero somar o seu Antônio, empresário, para ter duas heranças. E que tipo de família não comporta isso por uma questão, pode falar de ética? Claro. Uma questão ética. É simples. E aí, então, a nossa leitura inocente, talvez, ingênua, era de que o Supremo Tribunal Federal decidiria ali qual vínculo prevalece. Se o biológico ou se o sócio-afetivo, chamemos assim. E nós torcemos para afetivo. Torcemos Por que para afetivo? Porque eu sempre para evitar isso as ajeitáveis. Não, e outra coisa, Bunazar, para evitar um detalhe. Quem aqui sabe que seu pai é efetivamente seu pai biológico? Porque nós somos todos filhos da presunção, certo? Ou seja, pateris est, todos. Os filhos de mulheres casadas com homens, os homens são pai por presunção. E ninguém saiu fazendo DNA para registrar a criança. Ou seja, a minha mãe apresenta certidão de casamento com meu pai e eu sou filho do meu pai. Eu sou pai do João por presunção. Por presunção. Porque ele é casado com a Karine. Sou casado com a minha mulher e registrei a criança. Agora, vem a pergunta. O direito brasileiro é tão fã assim do DNA? Se fosse, não registraria ninguém sem o DNA. Por que existia uma presunção? Bastava fazer um exame. Surgiu o exame, ele se consolida, já está absolutamente consolidado, nós revogamos todas as regras de presunção de paternidade. Ou seja, como é que o Bunazar, para ser pai do filho, teria que ter doado material genético e comprovado geneticamente que ele era pai? Na própria maternidade, testezinho de horas. Naquele minuto. Já então faz. Eu pergunto, se nós nunca nos perguntamos se o meu pai, e serve para os senhores e senhoras, é o seu pai de verdade, que seria o biológico, é porque ele é pai de verdade, porque ele é pai afetivo. Então nós sempre compreendemos... Afetivo nessa ideia... Nessa ideia de construção. Exato. Então nós sempre entendemos que o DNA era o menor dos problemas. Quando ele entrava, eventualmente num caso de alguém que não tivesse pai nenhum, e fosse buscar no DNA o primeiro pai, ou eventualmente num caso em que o homem quisesse negar a paternidade por alguma razão, que teria que se analisar se ele poderia ou não negar a partir da construção afetiva, que esse é um tema que também não cabe agora discutir. Ou seja, o homem que sabe que não é pai registra e depois quer negar a paternidade. Mas de qualquer maneira, nós nunca pensamos, né, Bunazar, que nós tivéssemos dois pais. Ou três. E para nossa tristeza, para nossa frustração, e mais ainda, não para nossa do ponto de vista subjetivo, para a infelicidade geral do direito, podemos dizer isso aqui, é a nossa opinião, não é? O Supremo Tribunal Federal adotou uma solução de compromisso e disse o seguinte: não prevalece o biológico, nem prevalece o afetivo. Somam-se. É fofo, não é? Mais amor, é mais pai. Isso nunca é prejudicial. E basta vocês pensarem na seguinte situação: uma criança cujos pais não são casados, não precisam nem ser divorciados, cujos pais não são casados e os pais precisam tomar uma decisão e estão em pé de guerra. Imagina se 3 pais, 6 ou 12 ou 24 tiverem que decidir. Porque não há limite. Não há limite, absolutamente não há limite. Mas talvez eu fosse mais longe. Eu sempre brinquei com o exemplo do Star Wars, que eu e o Bunda gostamos muito, e nós vamos já acabar, porque nós estamos na nossa meia hora, que é aquela história de quando o Darth Vader falou: Luke, eu sou seu pai. Mais ou menos aquela frase que ele nunca falou, mas enfim. O Luke sempre acreditou que era filho do pai afetivo. E o Darth Vader era o pai biológico. Então, por que eu sou obrigado a aceitar uma paternidade biológica sem nenhuma construção afetiva? Essa é uma grande pergunta. Agora, sabe qual que é a segunda grande pergunta que eu acho que a gente pode até deixar para eles pensarem? Quais países admitiram essa multiparentalidade? Sim. E quais estudos
sociológicos, psicanalíticos foram feitos por impacto dessas crianças, que por causa dessa tese fofa, 2 é melhor que 1, 3 é melhor que 1. Isso nem em França. Nem em França. Nem em França. Quem testou sociologicamente os problemas que uma criança ou um jovem vão enfrentar com essa ideia? Pense os senhores e senhoras agora, todos nas suas casas, aqueles que têm pai afetivo e que não tem certeza que ele é biológico porque nunca fizeram DNA. Porque se forem adotados, tem certeza que não é biológico, mas é filho da adoção que vem aliada sempre ao afeto. Eu perguntaria a vocês, quem agora gostaria que aparecesse um outro homem ou uma outra mulher e de repente houvesse um acréscimo de maternidade ou paternidade? E vamos mais longe. E aqueles pais que abandonam afetivamente filhos e que aparecem na velhice só para fins alimentares? Agora, quando você precisou, eu te abandonei. Mas agora eu quero ser seu pai. Mas eu já tenho... Não, mas eu não vou excluí-lo. Eu vou seguir o Supremo. Claro. Você vai ter 2, querido. Não é melhor ter 2? Eu agora pagar alimentos para 2? Porque pelo menos o que me cuidou, eu tenho juridicamente reciprocidade. Agora, aquele que nunca me viu vai ser meu pai porque o Supremo disse que ele é meu pai? E tem outra coisa, né? Há um argumento ad autoritas que diz assim, não, o Supremo decidiu. Nós não estamos nem aí. Bom, sim, com todo respeito. Não é que nós não conhecemos. Agora, se não houver discussão de teses... absoluto respeito pelas instâncias constituídas do Poder Judiciário. O que nós estamos fazendo aqui é, como professores, questionar a decisão, colocá-la em xeque para discordar. Até porque foi uma decisão, Bunazar, que a gente pode contar para vocês de maneira singela, não passou por um amadurecimento de instâncias. Não. Foi a pata do leão. Chegou rapidamente no Supremo e foi rapidamente decidida pelo Supremo. O que gera um problema da gente ter dúvida se efetivamente, né, Bunazar, um sistema em que o Supremo possa matar o debate antes dele começar, ou antes dele se desenvolver, é um sistema que não tem problemas. Ele é funcional. Não é que o Supremo fez algo errado, mas é um sistema que é bom pro direito, tal como ele é. Exato. Agora, só para dizer para você, ela pediu uma dica sobre sucessão e multiparentalidade. Não é para fazer, mas leia o meu Código Civil. O Código Civil, temos eu, o Tartucci, o Mário, o Anderson, o Marquinho, porque eu fiz várias notas sobre multiparentalidade na sucessão. Tem uma edição já bem mais atualizada. Já está na terceira ou quarta? Quarta agora. Quarta edição, essa é a minha segunda. E eu fiz os diagramas com a multiparentalidade. Legal. Então, para quem nos pediu, isso tá lá, tá certo? A segunda coisa que eu diria para quem nos falou de textos é que os senhores aguardem que quando o nosso grupo tiver virtualmente com as inscrições e tudo, nós vamos mandar os textos e vamos provocá-los para que nos mandem perguntas, porque daí isso aqui vai ser quase que um bate-papo de perguntas e respostas. Ao invés de vocês perguntarem por aqui, com todas as dificuldades, não que isso não seja gostoso e impossível, nós vamos organizar melhor. Exato. Nós vamos preparar as perguntas e vamos fazer um grande bate-papo. Um grande bate-papo para explicar o direito de família, como a gente concebe e como a gente acredita que seria o direito de família melhor, tá certo? Melhor por quê? Melhor porque a gente entende que o direito de família é dogmaticamente mais bem estruturado. É só isso. E vamos repetir aqui. No hard feelings. Nós gostamos de ouvir todas as correntes. Aliás, eu me lembro quando o Bunazar era bem mais jovem, um dia ele fez uma crítica a um certo autor e dizia assim, Simão, mas quem leu Pontes de Miranda não precisa ler mais nada. E daí eu falei para ele, ao contrário, você precisa ler tudo para poder também criticar os outros. Tem toda a razão. Isso foi muitos anos. Uma baita lição. Você era criança. Depois ele falou assim, nossa, Simão. Não, o pior é o seguinte, que lendo os outros descobre que há coisas boas além do Pontes. Quer dizer, o Pontes não é o único, apesar de ser um grande jurista, tá certo? Não, sem dúvida nenhuma. Então, Buna, vamos fazer o seguinte. São esses arrombos da juventude, né? Sim. Vamos encerrar dizendo o seguinte. Semana que vem é a primeira semana do ano, todo mundo de festa, tal. Vamos ver se na primeira semana, que eu digo assim, não no dia 2, que é a segunda-feira, no dia 9 tentamos fazer uma live e ainda para prosseguir no afeto, etc. E depois, ela pôs sim, Maurício Bunazar na veia. Os critérios, Leia, não haverá critérios. Nós vamos fazer simplesmente um grupo aberto, está no início da live, vocês vão se inscrever. Escrever quer dizer pôr o nome e um e-mail para a gente poder mandar o material. E no futuro mandar um link do Zoom. Mandar o link do Zoom para vocês poderem participar, tá certo? Nós vamos, ainda semana que vem, prosseguir nesse método aberto. E quando janeiro avançar, provavelmente em fevereiro, quando voltarmos das férias de janeiro, daí nós vamos ter um grupo estruturado. Por enquanto serão bate-papos e troca de ideias. Não é isso? É isso aí, pessoal. É isso aí. Então, olha,
Desejamos aqui para vocês um feliz e abençoado Natal sempre, porque o cristão é sempre tempo de desejar Feliz Natal. E que 2023 seja um ano maravilhoso para todos nós, um ano repleto de bênçãos, de estudos, de conquistas. Nos vemos em 2023? 2023. Não no dia 2, que é a 9. semana seguinte. No dia 9 estamos juntos aqui ainda pelo Insta para fazer um terceiro episódio de conversas e terminar a estruturação formal do Centro Virtual de Estudo de Família e Sucessões com Bunazar, Simão e todos os nossos queridos e queridas amigas. Um ano esplendoroso para vocês, com as bênçãos de Deus e, se Deus quiser, com o nosso centro deslanchando pro ano, tá certo? Valeu, pessoal! Tchau, tchau. Até mais, gente.